Boa noite. Sedentarismo. Esse é o tema de hoje do Entre Linhas. Você tem praticado esporte? Sabe da importância da atividade física na vida das pessoas? É sobre isso que o programa de hoje vai debater com o Dr. João Lourenço Feldens, cardiologista especializado em medicina do esporte. Também contamos com a presença da professora de educação física, Janine Giovanella. Boa noite, sejam bem-vindos. O tema sedentarismo. Eu andei pesquisando no site bbc.com e vi aqui que o sedentarismo, eu vou ler, já dei a fonte, custa 67,5 bilhões de dólares todo ano à economia global. Diz pesquisa, o sedentarismo custa à economia global 67,5 bilhões, em torno de 220 bilhões de reais, todos os anos, mais do que o PIB do Paraguai. Desse total, 58,8 bilhões são gastos anualmente em cuidados médicos decorrentes da inércia prolongada, além de 13,7 bilhões que são perdidos todos os anos em produtividade. Sedentarismo. A pesquisa chama atenção para os malefícios do sedentarismo e o perigo da morte associada a esse estilo de vida, a morte. Os cientistas ressaltam que passar mais de 8 horas por dia trabalhando sentado aumenta as chances de morte prematura em 60%. Bem, tem mais na notícia e vamos então aqui conversar com os nossos especialistas sobre o tema. Sedentarismo, realmente, doutor, pode causar morte? Boa noite, Zanquetin, boa noite, Janine. Realmente, o sedentarismo hoje é um problema mundial de saúde, né? Existe uma preocupação, né, perante a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos países, né, mundiais, na intenção de tentar modificar, né, esse cenário que já vem de alguns anos já, né? Causando mortes, estando relacionados, né, com mortes, né? O sedentarismo ele é causa-efeito, né? Hoje em dia se sabe já que ele é um fator de risco, então um fator de risco dos mais importantes relacionado com as mortes, né, cardiovasculares, que são as principais mortes, que representam a principal causa de mortalidade nos países em desenvolvimento e no mundo todo, né? Isso já obviamente, isso já é cientificamente comprovado. Eu estou dizendo isso cientificamente comprovado porque eu vi uma entrevista, por isso que estou fazendo um contraponto já no início do programa. Eu li uma entrevista do ex-ministro do Planejamento, Delfim Neto. Quando eu li a entrevista, se não me engano foi na Isto É, ele tinha 85 anos, na época que ele concedeu essa entrevista. E achei interessante uma resposta. Há uma pergunta onde ele questionaram ele, por que o senhor nunca praticou algum exercício físico? Diz ele, porque não há nenhuma evidência científica de que possa fazer algum bem para o corpo humano. Olha, veja, de uma pessoa com 85 anos, obesa, e diz isso. Mas eu estou aqui à frente de especialistas. Ele está equivocado, não é isso? Já ouvi uma resposta, Janine? Sim, já tem estudos que comprovam que mais de 1 milhão de mortes são causadas por doenças associadas a não praticar alguma atividade física, algum exercício físico. Mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo. No mundo? No mundo. E que nem, por exemplo, a prática do exercício, ela é um método não farmacológico de tu combater diversas doenças, né? Principalmente as cardiovasculares, né? E as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 1/3 das mortes. Mais de 300 mil mortes no Brasil todos os anos. Né? 300 mil mortes? As doenças cardiovasculares. É a principal causa de morte
no Brasil, atualmente, são as doenças cardiovasculares e metabólicas. É o infarto. Nessa estatística tem uma faixa etária onde que há uma maior incidência? Isso aumenta bastante com o passar dos anos, né? Que nem, por exemplo, uma das doenças cardiovasculares a hipertensão arterial seria um problema que causaria o risco de doenças cardiovasculares, né? E aí que nem, por exemplo, a média em geral é de 25 anos tu ter 30% das pessoas com problema de pressão arterial. Se a pessoa de 65 anos tem um risco de 65%. As pessoas desenvolverem. Conforme a idade então, vai aumentando a incidência da hipertensão, que é um dos fatores de risco mais importantes. Mas o sedentarismo, atualmente, ele é o mais importante, modificável, porque os dados estatísticos falam em mais da metade da população mundial, no Brasil, em torno de 45% da população é sedentária. Aqui no Brasil? No Brasil. Sedentarismo seria, o conceito de sedentarismo, menos de 150 minutos de atividade física aeróbica semanal. Muito importante. Então, o sedentarismo ele é comparado como fator de risco para as doenças cardiovasculares ao tabagismo, por exemplo. O tabagismo já se sabe que hoje em dia ele aumenta 2 a 3 vezes mais a morte comparado com uma pessoa que não fuma, a chance de ter um infarto, um derrame. Então, o sedentarismo ele equivale junto com os outros fatores de risco, a hipertensão, a obesidade, a dislipidemia, que são as alterações do colesterol, como um dos fatores de risco atualmente mais impactantes, vamos dizer assim, na incidência de morte de morte pelas doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, alguém que fuma e sedentário, então tem que ter uma boa genética. Boa genética. Mesmo assim, a genética não. Ou seja, a genética não se sobrepõe a quem não se cuida. Não se tem ao certo, bem qual é a influência genética ou a influência, das outras atividades, mas é um todo, Por exemplo. Eu quero... Esse dado que foi dito, de que em média as pessoas aos 25 anos já apresentam hipertensão num percentual de 25, eu peguei bem? 25 mais ou menos é a média de... Ok. E aos 65 anos, em média, 65%. Ok. Não precisamos ser matemáticos, mas com isso eu quero introduzir um questionamento. Mas isso independentemente de que as pessoas com 25 anos, ou 60 ou mais, não sejam sedentárias? Ou seja, essa pesquisa não está restrita a pessoas sedentárias? É de modo geral da população? É de modo geral. Então, prática de exercício pode não influenciar? Não, ela influencia. Veja, eu quero fazer um pega-ratão para vocês. O percentual é tão baixo de pessoas que fazem exercício, É baixo? É baixo. Nossas academias não estão cheias? Até esses dias nós estávamos falando que a gente tem em média, por exemplo, se eu não me engano, eu não lembro se foi de Lajeado ou se é do Rio Grande do Sul, que 7 a 9% das pessoas praticam algum exercício. Apenas? Talvez aqui em Lajeado, eu acho que é do Rio Grande do Sul, que a gente até comentou, que nós, educadores físicos, a gente tem que promover mais a saúde, não pensar na competitividade, mas sim que a gente tem que trazer o pessoal para praticar o exercício devido à importância dele perante a saúde, De tão baixo que é as pessoas que praticam. A incidência das pessoas que estão ativas, hoje em dia. É tão baixo. Eu imaginava que não fosse tão poucas pessoas. É que assim, o sedentarismo ele é classificado, tem vários, um dos padrões que a gente classifica por sedentário, ativo, ele considera também a atividade de rotina, que seria... Isso que eu queria chegar, Só que a prática do exercício, ela tem que ser um pouco diferente, ela tem que ser... tu tem que seguir uma periodização, sabe? Tu tem que ter uma sistematização, uma regularidade. Porque se tu sempre faz atividade a tua vida inteira, automaticamente o nosso corpo vai envelhecendo e tu vai tendo perdas. E se tu é acostumado sempre a fazer as mesmas atividades, tipo, eu caminho para ir no trabalho, tu não é sedentário, mas tu não vai melhorar o teu condicionamento
e que tu vai perder com a idade. Não sei se vocês conseguiram me entender. Com a idade, tu vai tendo um processo de envelhecimento. Se tu vai praticando sistematicamente um exercício, esse exercício vai te fazer tu desenvolver isso aí. E sendo que se tu sempre fizer a mesma atividade, automaticamente tu vai tendo um envelhecimento, sabe? Sim, mas isso, veja, eu vou fazer o papel, mas não é um processo natural ou prolonga o envelhecimento, o exercício, é isso? O exercício, ele está mais relacionado com a prevenção da mortalidade precoce do que propriamente o prolongamento da vida. Muito importante. Mas ele também ele traz mais qualidade. No final da vida, ele consegue trazer mais qualidade de vida também, principalmente para o idoso. Me surgiu uma curiosidade aqui. Existe algum estudo dos carteiros? Porque tem uma piada do carteiro que vai no médico. Os carteiros lá na Inglaterra, lá em 1940, 1950. Não, tem uma piada aqui que diz, olha, um carteiro que fica o dia todo. Existe duas pesquisas, Foi quando começaram. Mas eu quero situar primeiro onde é que eu quero chegar, você já pegou. Esses dois já pegaram, mas talvez... Esse estudo lá da Inglaterra que fizeram com os carteiros e também com os motoristas e os cobradores de ônibus. Foram os primeiros sedentários estudos que praticam diariamente atividade física. Foram os primeiros estudos que começaram a mostrar benefício da atividade física, na década de 50, mais ou menos 40, 50, que compararam mais de 30 mil motoristas e cobradores de ônibus, compararam os cobradores, que passavam a maior parte do tempo sentados, e os ônibus lá da Inglaterra têm 2 andares, que subiam e desciam, passavam o dia inteiro subindo e desciam. Então, os cobradores morriam menos do que os motoristas. Foi um dos primeiros estudos sobre diminuição de mortalidade, porque como eu estava dizendo, você já respondeu na frente, aquela piada de que o médico recomendou que o carteiro no final do dia fizesse uma caminhada de 1 hora a mais no exercício. Mas eu sou carteiro? Pois é. Então daria para se concluir que o carteiro teria uma vida mais saudável, e isso tem pesquisa, pelo que eu entendi, que demonstrou que realmente tem. Bem, a Janine também já entrou em uma outra questão que sedentária, existem atividades como construção civil, enfim, que não são pessoas sedentárias, mas então nós vamos esclarecer melhor no próximo bloco, e o doutor João já disse um conceito de sedentarismo, vamos esclarecer melhor para ver quem está vendo, nos ouvindo, se não se enquadra ali, dentro dessa categoria de sedentário. Também no próximo bloco nós vamos ver o que o povo falou na rua. Agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema sedentarismo. Contamos com a presença do Dr. Lourenço Feldes, médico, especialista em medicina do esporte e cardiologista. Também contamos com a presença da professora de educação física, Janine Giovanella. Bem, no primeiro bloco a gente aí deu uma conversada sobre o tema, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho melhor o conceito, esclarecer, melhor dizendo, o conceito de uma pessoa sedentária. Sedentarismo, uma pessoa sedentária. Para que, de repente, eu possa ser. Imagino que eu pratico alguns exercícios, mas não o suficiente para me sair do enquadramento, deixar de ser uma pessoa sedentária. Como é que nós poderíamos esclarecer melhor quem é uma pessoa sedentária? A Organização Mundial da Saúde, ela diz 150 minutos ou 3.500 calorias gastas em atividade. Então, a pessoa, por exemplo, que for caminhando ao trabalho ou que... várias coisas que ela vai fazendo durante o dia vai agregando a esse tempo. E aí, um método que a gente utiliza é o questionário de atividade física, que a gente fala, que é o IPAC. É um questionário utilizado para descrever o que são pessoas sedentárias, Por exemplo... desculpe. Pode concluir. Mas essa questão da pessoa ir ao trabalho, caminhando, que nem a gente comentou, no intervalo, da pessoa fazer as atividades de jardinagem em casa, tudo isso ela vai contando nesse tempo para não ser considerada sedentária, Eu vou pegar um exemplo, assim, aleatório. Uma pessoa do lar que faz todo o serviço da manutenção de uma casa,
passa roupa, lava roupa, limpa a casa, lava a louça, dá para se considerar uma pessoa sedentária? Nesse conceito que nós estamos tentando... No conceito de sedentária, não aí, né? Provavelmente teria que fazer uma avaliação das atividades, mas não dá para te dizer que ela é uma pessoa que pratica exercício físico, né? Que é diferente do sedentarismo. O sedentarismo, ele tem relação com a rotina da pessoa, né? A tua rotina do dia a dia, teu trabalho, né? Diferente do exercício físico, porque atividade física e exercício físico, elas têm uma diferença de conceitos, né? Atividade física é qualquer atividade que tu vai fazer realizada com o teu corpo, né? Tu vai caminhar até tal lugar, pegar uma coisa, é uma atividade física, mas não é um exercício físico. Subir uma escada é uma atividade física. Jardinagem é uma atividade física. Exercício físico é toda atividade sistematizada, por exemplo, com o objetivo de fazer aquela atividade. Por exemplo, eu vou jogar no futebol. O jogo de futebol é um exercício físico. O colono, né? O colono é muito ativo, pratica bastante atividade física. Se for contar o número de horas que ele passa por dia trabalhando na roça, capinando, carregando pasto, tirando leite, é uma atividade muito extenuante, é uma atividade que no final da vida dele vai contar bastante para ele. Daí tem essa diferença, atividade física e exercício. Exercício físico, que é algo sistematizado, tu vai a um local para fazer algum reforço ou desenvolver alguma propriedade do teu corpo, aí sim é considerado exercício físico. Pois bem, doutor João, esse agricultor que pratica muito atividade física, ok? Ele não se enquadra numa pessoa sedentária? Não. Obviamente que não. Ele não precisa de academia no final do dia. Não precisa de academia. Ele tem a academia própria dele. Né? Do mesmo modo, podemos citar alguém que trabalha na construção civil, por exemplo, um servente, que faz um exercício extenuante durante horas. Não pode se considerar uma pessoa sedentária. Via de regra, são pessoas, acredito, mais saudáveis. Certo. Pode fazer uma atividade... Quer dizer... Deixa fora o que eu disse, mais saudável, porque não, aí eu já estou exagerando, não pode ser uma verdade. Existe uma diferença também dentro da atividade física e do exercício físico, na questão da parte aeróbica e da parte de força, né? Existe o exercício que ele é mais de força, ele trabalha mais a parte muscular, e o exercício aeróbico, né? O exercício que está relacionado com maiores benefícios cardiovasculares é o exercício aeróbico. Que traz um certo aumento na frequência cardíaca, de batimentos cardíacos durante aquela atividade. Né? Então, existe agora um novo conceito também de sedentarismo, atividade física, que é baseado numa pesquisa dos japoneses lá, que é a respeito do número de passos por dia que uma pessoa dá. Né? Então, uma pessoa ativa, uma pessoa não sedentária é aquela que consegue fazer mais de 10 mil passos por dia. 10 mil? 10 mil passos por dia. Né? Sendo que em um minuto, em média, as pessoas conseguem dar 100 passos por minuto. Né? 100, 110 passos por minuto. Então, teria que mais ou menos caminhar uns 6 quilômetros, 7 quilômetros por dia para conseguir alcançar esses 10 mil passos por dia. Né? Então, está muito na moda hoje em dia o pessoal usar um podômetro. Pedômetro, que bota na cinta aqui e vai calculando o número de passos por dia. Então, é uma maneira de tu ter um feedback de como é que está a tua atividade no dia a dia. Né? Então, tudo que tu puder fazer a mais, né, em vez de parar o carro um pouco antes do lugar onde tu quer ir e caminhar um pouco mais, subir um lance de escada, descer, né? Tudo que é a mais já está contando como uma atividade para aquelas horas semanais que tu teria que alcançar. Né? Sabia que uma das sugestões que eu li na minha pesquisa, não sei que país é aí, enfim, fico devendo, mas uma das sugestões para auxiliar a diminuição do sedentarismo era, inclusive, tornar mais distante as paradas de ônibus. As pessoas caminharem mais. Ora, vai propor isso para algumas comunidades, é terrível, né? Como retorno político. As pessoas estão com muita pressa também, né? Muita correria hoje em dia. Uma os motivos da falta de exercício que a gente vê
diariamente, as pessoas falando, é a questão da falta de tempo, né? Que eu, no meu ver, não é um motivo, né? É uma não desculpa. É um motivo, é uma desculpa, é verdade. Porque uma hora diária, meia hora diária de exercício leve e moderado já diminui 40%, 50% o risco de doença cardiovascular. Né? Então, tu precisa até um tempo atrás, a Sociedade Brasileira de Cardiologia resolveu diminuir um pouquinho o tempo, principalmente para as mulheres estavam fazendo menos exercício, diminuiu esse tempo essa recomendação de meia hora para 25 minutos, para ver se estimulava um pouquinho mais. Né? Mas meia hora é o tempo mínimo, né, de atividade aeróbica, leve, moderada, diária. Bem, então vamos ver o que o povo pensa e fala nas ruas. O nosso repórter Tiago foi ouvir algumas pessoas. Vamos ver o que elas disseram. Eu procuro fazer uma caminhada, fazer um pilates, mas é mais a caminhada que eu consigo fazer. Por que tu acredita que é importante? Para a minha saúde, eu vejo que eu me sinto melhor, que eu me sinto mais à vontade, que eu me sinto melhor comigo mesma, né? Não só no corpo, mas também eu gosto muito de caminhar na rua, então eu vejo pessoas. Para mim é um jeito de praticar esporte. É importante, eu praticava, agora no momento não pratico mais. Tinha um time de futebol que jogava em Lajeado, eu me separei do piazada, agora eu tô mais parado, mas não jogo mais. Mas tu acha que é importante praticar esporte? Por que tu acha? A saúde é importante. Sim, eu acho que é importante. Eu pratico exercício todos os dias da semana e é importante para ter uma saúde boa e se sentir bem consigo mesmo. Tu percebe algum tipo de diferença, assim, quando tu pratica e quando tu deixa de lado? Sim, com certeza. No corpo e na autoestima também, que é importante. Eu acredito que seja bem importante praticar, mas nesse momento eu não estou praticando. O acúmulo de serviços, coisas com as crianças, né, vão acumulando e tu acaba deixando isso de lado. Quando tu praticava esporte, agora que tu deixou de lado, percebeu algum tipo de diferença? Sim, meu Deus, a qualidade do sono, o bem-estar é muito melhor. Bem bom. Bem, a gente ouviu o que o povo falou na rua. O nosso repórter Tiago entrevistou 4 pessoas. Bem, mais ou menos reflete o que você sente nas academias? Olha, aqui em Lajeado é um pouco diferente. Eu acho que as pessoas praticam muito mais exercício aqui em Lajeado. Mas, em média, a média é menor. No geral, é menor. As pessoas que praticam. Você nos disse uma estatística que... 7 a 9%. É muito pouco. É poucas pessoas, são poucas pessoas. A gente viu que os entrevistados, de modo geral, têm consciência da importância do exercício, que pese um ou outro, ou 2, me parece, que gostariam de praticar mais, praticavam, enfim, por razão de atividade ou por outras razões. Bem, nesse site do BBC, da bbc.com, encontrei o seguinte: uma equipe formada, é dentro do tema aqui, uma equipe formada por cientistas de diferentes países descobriu que o risco de morte era de 9,9% para quem permanecia sentado por 8 horas por dia e mantinha um estilo de vida sedentário. Já quem permanecia sentado pela metade do tempo, 4 horas, e se mantinha ativo por 1 hora por dia, tinha o risco de morte reduzido para 6,8%. Os pesquisadores também descobriram que o aumento do risco da morte associado a ficar 8 horas sentados por dia foi completamente eliminado nas pessoas que fizeram pelo menos 1 hora de exercício físico diariamente. É o que o senhor estava dizendo, doutor João. Essa aí, essa que tinha. Essa questão não quer dizer muito o tempo que a pessoa fica sentada no escritório lá trabalhando, né? E sim se ela faz ou não aquela meia hora, 1 hora de atividade, né, diária ou 3 vezes por semana, que seja, né? No caso, aquela pesquisa que foi citada pelo senhor, doutor, do Japão, de 10 mil passos diário, e quem pratica
o seu famoso futebolzinho entre amigos de 3 vezes por semana, de 40 minutos. Na verdade, eu estou quase fazendo causa própria, uma pergunta, mas isso não é diário. Mas é errado, é certo? Não, isso aí já está valendo como uma atividade física. O futebol é uma atividade aeróbica de intensidade moderada alta, né? Então, essa quantidade de 30 minutos diários, 5 vezes por semana, 150 minutos semanais, ela vale para aquela atividade física leve e moderada, né? Tá bem. Que aí a pessoa pode fazer diariamente, né? Mas se a pessoa quiser fazer uma atividade um pouco mais intensa, um esporte, correr, por exemplo, ela pode, é uma atividade um pouco mais intensa, né? Os efeitos do exercício vão durar um pouco mais tempo, até 48 horas, 72 horas, dependendo da intensidade, dos efeitos metabólicos que o exercício causa. Então, pode ser, essa atividade leve pode ser trocada por uma atividade moderada alta, 3 vezes por semana, por exemplo. Tá bem. Bem, nós chegamos ao final de mais um bloco. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema sedentarismo. Contamos com a presença do médico João Lourenço Feldens, cardiologista e possui especialização em medicina do esporte. Também contamos com a presença da professora de educação física, Janine Giovanella. Me permitem, vocês viram que eu andei pesquisando muito aqui, é bbc.com. BBC acho que é em inglês, né? E site, que tem credibilidade, um órgão que tem credibilidade. E eles publicaram uma pesquisa que foi, na verdade, publicada na revista da Sociedade Americana de Neurologia, acho que é uma sociedade séria americana, e que diz o seguinte, 24 de fevereiro de 2016, portanto recente, vida sedentária a partir dos 40 anos reduz tamanho do cérebro, diz estudo. Um estudo americano sugere que o sedentarismo a partir dos 40 anos tem correlação com o envelhecimento do cérebro e mesmo sua redução de tamanho na casa dos 60 anos. Isso aqui é para assustar. Estou fazendo questão de ler aqui é para assustar aí a geração acima dos 40. Pesquisadores da Universidade de Boston, que não é uma universidade, né, uma universidade conceituada, acompanharam 1.583 pessoas com idade média de 40 anos. Todas elas sem demência ou doenças cardíacas. Eles fizeram um teste de esforço em uma esteira e também se submeteram a tomografias do cérebro. 20 anos depois, repetiram os procedimentos. As pessoas que tinham registrado resultados ruins no primeiro exame tinham cérebros menores na medição de 2 décadas depois. As pessoas que não desenvolveram problemas cardíacos e não estavam usando medicamentos para pressão alta apresentaram o equivalente a 1 ano de envelhecimento acelerado do cérebro. Aqueles que tiveram problemas ou usaram medicação na primeira medição apresentaram o equivalente a 2 anos de envelhecimento acelerado do cérebro. Dá para traduzir isso, doutor João? É que nem aquele ditado, né? O pessoal diz assim, o exercício físico ele faz bem desde o dedão do pé até o fio do cabelo, né? Os benefícios da atividade física, né? Os estudos, né? Estão cada dia saindo mais estudos e comprovando cada dia mais os benefícios do exercício. Então, a gente já é mais que consolidado, sabido e estabelecido a prevenção das doenças cardiovasculares, metabólicas, né? O diabetes, a prevenção da diabetes, o tratamento do colesterol, da hipertensão, que é a tese de trabalho da Janine, né? Com cânceres também, tem saído muitos estudos a respeito da prevenção com alguns tipos de câncer, né? Câncer já estabelecido, câncer de mama, a relação da atividade física e a diminuição da incidência de câncer de mama, câncer de cólon, né? Há poucas evidências, mas também câncer de pulmão, de próstata,
né? E tem outros estudos em andamento, né, sobre atividade física e diminuição da incidência de câncer, né? Para o sistema nervoso, para o cérebro, também já é consolidado, sabido que a atividade física essa diária, que diminui a chance de mortalidade cardíaca, a atividade de 30 minutos, 5 vezes por semana, ajuda no tratamento da ansiedade, do estresse e da depressão leve, né? Então a gente viu ali nas ruas o pessoal falando na questão do bem-estar, né? O exercício físico traz essa sensação de prazer e diminui o estresse, né? Ele combate, ele libera substâncias no sangue, as endorfinas, que a gente já conhece bastante, que combatem as catecolaminas, são substâncias liberadas pelo estresse, que levam ao envelhecimento da pessoa, né? Prejudicam o sono, aumentam a pressão. Então, cada vez que a gente faz o exercício naquela dose, há uma neutralização dessas substâncias adrenérgicas do estresse do dia a dia, né? E no cérebro isso é muito visível, né? As pessoas às vezes chegam em casa cansadas, né? Não tem aquela sensação de cansaço, né? O desânimo aquele da correria do dia a dia. Se ela vai fazer o exercíciozinho dela, aquela meia hora de caminhada, 1 hora, ela volta, parece que ela está descansada, né? Ela renovou, né? Ela tem essa sensação de bem-estar, né? Que é a metabolização dessas substâncias, né? Agressivas para o sistema nervoso e para o corpo todo, né? E no cérebro tem pesquisas andando a respeito da prevenção do Alzheimer também, que é uma doença que cada dia mais vai aumentar, né? Em função do envelhecimento das pessoas, né? As pessoas estão vivendo mais e quem de nós não conhece ou não tem algum familiar, um conhecido que tem essa doença, né? Que acaba afetando toda a família, né? A doença do Alzheimer. E as pesquisas fortes na questão de prevenção, né? Diminuindo, que entra justamente naquela história do envelhecimento, né? Diminui a pressão, melhora a pressão arterial, melhora o colesterol, melhora... E acaba melhorando a função, a performance cognitiva, principalmente do idoso, né? Então, ele melhora a questão da atenção, ele melhora a memória, né? O exercício realmente ele tem os maiores benefícios são nas pessoas mais de idade do que no jovem, né? Bem, já que você citou do jovem, mas a pesquisa, foi citado aqui várias pesquisas que estão em andamento, algumas publicadas, como a gente viu aqui. Veja essa aqui que eu citei, 20 anos. Estudo de 20 anos. São estudos robustos, né? Olha, 20 anos estudando uma situação. Provavelmente alguns cientistas iniciaram e outros concluíram. Interessantíssimo. E essa, Zanquete, essa é a importância de tu praticar o exercício físico. Porque a tua atividade rotineira, de dia a dia, apesar de tu não ser considerado sedentário, ela não te dá essas sensações que o exercício e essa melhora das capacidades que o exercício sistematizado vai te dar. Entendeu? Aí que tá a importância da pessoa praticar o exercício e não... porque tu sair do sedentarismo, com certeza, né? Se tu comparar as pessoas sedentárias, as pessoas que praticam alguma atividade, ok, elas vão ter bem melhores resultados, daqui a pouco elas vão ter uma menos chance de desenvolver determinadas doenças, mas essa sensação de bem-estar, essa melhora das capacidades físicas é apenas no exercício sistematizado. Porque é outra atividade, o teu corpo vai entrar naquela rotina, entendeu? É que nem aquela caminhada, que com certeza é melhor do que tu ficar parado, né? Mas aquela caminhada todo dia, com o passar do tempo, ela não vai talvez te desenvolver algumas coisas que tu fazer uma caminhada um pouco mais intensa, ela vai te desenvolver, né? Que aí é o exercício físico que tu tem que fazer sistematizado, programado. O exercício, esse sistematizado, programado, ele tem ele é mais constante, né? Então, a duração do aumento da frequência cardíaca, ela permanece por mais tempo, né? É diferente um pouco da atividade física, isso aí, né? A atividade física anda um pouquinho para, Então, tu conseguindo manter um aumento da frequência cardíaca por mais tempo, tu vai ter um ganho maior de condicionamento aeróbico, de potência aeróbica. Aí eu quero entrar agora na questão da frequência cardíaca, várias vezes citada aqui, ok?
é a frequência cardíaca, ou seja, um aceleramento do batimento cardíaco que gera as substâncias que ajudam a combater aquelas que o estresse provoca no nosso organismo. É isso que eu entendi? Está correto? Pois bem, endorfina, mais ou menos. Endorfina é coisa boa. É um hormônio que é liberado a partir da prática do exercício físico. Ok, que causa um bem-estar. Bem-estar. Que é aquilo que o Dr. João estava dizendo. Pô, eu trabalhei o dia todo na minha rotina, mesmo fazendo exercício físico, não me produziu endorfina para me dar aquela sensação de prazer. Aí você vai jogar um futebolzinho, corre lá, pá, no final parece que aliviado de certas coisas. Essa certamente não é só endorfina, eu estou falando como leigo. Sim, mas produz aí. Bem, aí eu quero chegar na frequência cardíaca. Nós, cada um tem um limite de frequência cardíaca máxima. Eu também não posso fazer o coração disparar 200 não sei quanto. E aí, cardiologista? Não, a atividade física a gente sabe que é um remédio, né? É um remédio. Ela ajuda tanto para prevenir as doenças. A frequência? A atividade física, né? O exercício físico, quanto para tratar doenças. Só que não existe uma receita, não é uma receita de bolo. Cada pessoa, né? Cada pessoa, por exemplo, a caminhada para uma pessoa, ela pode ser muito leve, para outra pessoa ela pode ser muito intensa. É isso que eu queria chegar. Né? Depende do condicionamento físico prévio, se a pessoa já pratica alguma atividade mais intensa. O que se sabe hoje em dia assim, é que sair do sedentarismo e começar uma atividade física leve, tu já tem uma redução fantástica do risco cardiovascular. Né? Em torno de 30%, 40% que os medicamentos não conseguem. Por exemplo, né, já se sabe que medicamentos contra as doenças cardiovasculares, remédio para colesterol, aspirina, tem uma redução lá de 20% de chance do infarto em um ano. Né? O exercício físico é maior até esse benefício. Né? Só que cada pessoa tem uma dose. Aí entra o trabalho da Janine. Do professor de educação física, que é especializado e sabe verificar, como vocês fazem um teste, não, com cada pessoa? Na verdade... Uma avaliação. A gente faz uma avaliação, né? E primeiramente nós aqui, a gente exige um atestado de um médico, né? Que é o médico que vai poder te avaliar como é que tá tu cardiacamente, né? E como é que tá as tuas capacidades. A partir daí, a gente faz testes para avaliar qual tipo de atividade, depende da atividade também que a pessoa quiser realizar, né? Claro. Daqui a pouco numa musculação, né? Aí a gente faz uma periodização para essa pessoa desenvolver as capacidades que são objetivas dela. Doutor, eu anotei aqui que existe uma frequência cardíaca máxima para cada indivíduo. Eu não sei se essa fórmula é válida. 220 menos a idade em anos dá o batimento. Então, alguém que tem 50 anos, 70, vamos colocar 220 menos 70 é 100? 100? Não? Não, 220 menos a idade. Menos a idade. 170, matemática é o meu... 170. E acima de 60 anos é 220 menos 0,7 vezes os anos. Bem, de novo, não me ficou claro essa questão. É que ali tu usou dois diferentes... para cima de 60 frequência cardíaca máxima. Então eu não posso fazer um exercício que ultrapassa esse cálculo. Ok? Bem, nós vamos a um intervalo e no retorno vamos ver a questão dos adolescentes sedentários levam um hábito para a fase adulta, diz estudo. Vamos então a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema sedentarismo. Contamos com a presença do Dr. João Lourenço Feldes, médico especializado em medicina do esporte e cardiologista. Também contamos com a presença da professora de educação física, Janine Giovanella. Bem, no final do bloco anterior, a gente estava tratando sobre a frequência cardíaca máxima. E achei muito interessante isso aqui, porque até tem um cálculo, o número 220 menos a idade, para quem tem menos de 60 anos, dá um número de batimentos cardíacos, que é o máximo que
que é o ideal para o coração, é isso, né, doutor? Mas deixa eu só concluir aqui, depois te passo que eu sei que tem muita coisa, eu vi aqui no intervalo, aprendi muita coisa. E também, quem tem acima de 60 anos, é o número 220 menos 0,7 vezes a idade, diminui aí um percentual, ou seja, diminui o batimento máximo para quem tem mais de 60 anos. Bem, também eu citei no final do bloco anterior uma pesquisa realizada também nos Estados Unidos, para variar, publicada no site G1, e eu tenho aqui 28 de setembro de 2016, provavelmente a atualização do site. Adolescentes sedentários levam hábito para a fase adulta, diz estudo. Bem, então temos duas coisas para a gente falar. Primeiro, a questão do batimento cardíaco máximo, a frequência cardíaca, eu quero dar uma aprofundada. Por quê? Porque tem pessoas que caminham, pessoas que correm. Eu imagino que quem corre tem uma frequência, um batimento cardíaco maior, mais acelerado, né? Cada pessoa deve ter seu limite. Eu também não posso, eu sou um sedentário e amanhã eu quero sair correndo. Acho que não é bem assim. Também não é ir lá para a academia e fazer esforços terríveis. Eu imagino que a máquina humana tem seus limites, como qualquer máquina. Eu também não posso ir lá e, de repente, ultrapassar o meu limite de fazer exercícios. Bem, aí é com vocês agora. Questão de caminhar, correr, doutor. Depois a Janine, a questão desse hábito do sedentarismo e as academias. Agora estamos entrando na primavera, vê o verão, acredito que as pessoas vão lá fazer esforço para chegar no verão bonitinhas, o corpo em dia, enfim. Bem, o efeito Olimpíada, que o pessoal chama. Efeito Olimpíada. O pessoal quer ficar bonito, fortão, né? E aí, muitas vezes, né, extrapola os seus limites, né? Todos nós temos limites, né? Caminhar, correr. Essa questão da frequência cardíaca máxima, né? Essa fórmula, a Janine, né, deve saber, né, tem várias formas. Mas, em geral, varia um pouco. Pode variar para mais, para menos. Essa fórmula 220 menos a idade pode variar uns 10, 15 para baixo, 10, 15 para cima. Batimentos. Então, não é uma forma exata, né? Mas a gente tem como determinar. O teste ergométrico, por exemplo, é um exame que a gente consegue determinar a frequência cardíaca máxima, né, do indivíduo. E também, até chegar nessa frequência cardíaca máxima, existe uma zona que a gente chama zona de treinamento ideal, né? Existe o limiar de lactato, o limiar anaeróbico, né, que é o limiar onde as trocas gasosas, a entrada do oxigênio, a saída do CO2, elas estão equilibradas. Então, é a zona onde a pessoa consegue manter mais tempo a atividade física, né? Onde consegue queimar mais gordura. Então, depende muito do objetivo do exercício que a pessoa, né, quer, se é para tratar hipertensão, para tratar uma doença cardíaca, um infarto, uma insuficiência cardíaca. Cada doença tem a sua, né? Então, é importante a pessoa que quer começar uma atividade física um pouco mais vigorosa, mesmo a pessoa saudável, né, a pessoa que não tenha doença nenhuma, é importante ela saber como é que está a pressão arterial, como é que está o nível de colesterol, o nível de glicose dela, a frequência cardíaca máxima dela, né? E para prevenir lesões, porque assim como lesões cardíacas, ela pode também ter lesões, se ela não está preparada no sistema osteomuscular, ela vai ter lesão também, né? A gente vê muito isso aí nas academias, né, Janine? As pessoas chegam botam na cabeça que querem fazer algum exercício, elas acham que tem que começar fazendo tudo, né? E na verdade tu vai ter que ter uma adaptação, porque ao mesmo tempo que o exercício traz diversos benefícios que a gente falou, ele pode te provocar uma lesão que vai fazer tu não poder mais fazer nada, né? Então, assim, tu tem que ter um cuidado na questão da frequência cardíaca. Na verdade, a gente não trabalha dentro dessa frequência cardíaca, que essa é o 100%, né? A gente, em pessoas, depende do objetivo. A gente tem pessoas que competem em corridas e coisas assim. Então, a gente chega mais próximo. Mas, por exemplo, uma pessoa que quer desenvolver uma capacidade de cardio, a gente não chega a trabalhar nessa zona, né? A gente trabalha em torno de 65%, mais ou menos, dessa frequência, né? A gente sabe que a pessoa que ela incrementa um pouco a questão, o exercício, a intensidade do exercício, ela vai ter um benefício maior,
né? Principalmente na questão do controle da pressão arterial, do controle do peso, né? Porque na medida que a pessoa consegue aumentar a capacidade, né, o consumo máximo de oxigênio, a capacidade aeróbica, ela vai precisar de mais quantidade de caloria por dia, né? Ela vai precisar, então, fica mais fácil de ela conseguir controlar o peso, né? Que é um dos grandes problemas hoje em dia também de saúde pública, né? A questão do sobrepeso, obesidade. Mais da metade da população está obesa, né? Então, o exercício físico, ele é interessante porque ele acaba abordando todas as áreas, né? Ele diminui a chance de aumento de peso, a pressão arterial, né? O colesterol melhora, aumentando um pouco o nível, a intensidade, tem um benefício maior na questão do colesterol também, né? Atividade física mais intensa. E outra coisa também que é interessante, que, por exemplo, hoje tu começa fazendo uma atividade, vamos dizer assim, na esteira, a 7 km por hora. A tua frequência cardíaca para essa atividade de 7 km por hora, ela vai estar, por exemplo, em 120 batimentos. Daqui a 1 mês, 2 meses, tu vai fazer essa mesma velocidade com uma frequência cardíaca menor. Então, a importância de tu tentar progredir. Então, começa assim, não que tu não possa fazer, que hoje em dia é muito discutido essa questão do treinamento intervalado, né? Que tu aumenta teus batimentos, baixa, aumenta, né? Que uma vez a gente sempre tentava trabalhar na mesma zona constante. E hoje em dia a gente já sabe que também traz muitos benefícios essa questão do treinamento intervalado. Mas sempre dentro do conhecimento do indivíduo, né? Ele passou por uma avaliação, a gente sabe que no teste de esforço ele foi bem, não foi avaliado nenhum problema, ok. Mas aí tu começa, eu vou praticar exercício, eu vou jogar um futebol, principalmente um esporte, né? Que tu tá lá na emoção e aí de repente, eu vou ganhar dele, né? E tal, e aí vai e morre. Se machuca. Ou morre. Já tem muita gente que infartou, né? É verdade. Mas nesse caso, já que a Janine citou, esses infartos que ocorrem em alguém que está praticando um esporte, já não tem uma doença precedente, doutor João? Antes dos 35 anos de idade, no jovem, né, as mortes súbitas, elas estão relacionadas com alguma coisa que ela herdou já, uma doença congênita, que ela nasceu com isso. A partir dos 35 anos de idade, a incidência maior é a doença coronariana mesmo. É a gordura, o processo inflamatório que vai formando dentro das artérias, né? E aí que o exercício entra como um gatilho, né? Então, o exercício ele tem o benefício, mas ele pode servir de um gatilho para uma arritmia, uma grave, ou um infarto, uma morte súbita, né? Porque ele pode romper uma placa de gordura, entupir uma artéria e causar um infarto, né? Então, por isso a importância da regularidade da atividade física, do incremento progressivamente na questão da intensidade, né? Do cuidado também com a alimentação, com o sono, é muito importante, né? Hoje em dia a gente vê muito assim, a gente sabe que as pessoas têm muitas... essa questão do corpo, né? Da fissura em ter um corpo bonito, as pessoas vão lá e ficam 3, 4 horas na academia e usam bastante suplementos, né? E isso aí não tem maiores benefícios para a saúde, isso aí. Né? A gente sabe que 1 hora diária já é o suficiente para te ter esse benefício, né? Doutor, deixa eu aproveitar os minutos que restam do programa. Pode ter várias pessoas nos vendo e ouvindo e que são sedentárias. Se deram conta da importância de começar a praticar exercício, pode ser a qualquer momento da vida, obviamente. Isso. E que recomendação vocês dariam para essa pessoa que diz, puxa, eu quero começar a fazer algo? O que ela pode? Não precisa necessariamente ir para uma academia. O que ela pode começar a fazer? Bom, é que também tem que ver o que a pessoa vai gostar de fazer, né? Porque isso dela gostar de fazer já vai ser um caminho para ela manter a rotina. O ideal é ela ter o prazer também, né? Ela ter o prazer de fazer um exercício, né? Mas eu acho assim, que duas atividades que a musculação é uma atividade muito importante de tu ter, porque ela vai te preparar para qualquer outra atividade, né? Tu vai fortalecer tua musculatura,
de forma que tu vai jogar um futebol e não vai romper um ligamento, que vai daqui a pouco te tirar da atividade, ou que tu vai lesionar, ou uma atividade de caminhada, tu tendo uma alteração de postura pode... Então, eu acho que a musculação é aliada a alguma atividade aeróbia, né? A musculação, o Pilates também desenvolve reforço muscular, então uma atividade mais pensando na parte muscular e uma atividade mais na parte cardio, eu acho que são dois aliados que levam a pessoa a ter um envelhecimento saudável, né? Com autonomia. Com autonomia. Não adianta tu envelhecer e não ter autonomia, né? O que adianta tu chegar numa idade lá e não ter aquela, facilidade de fazer as coisas da vida diária, né? Ter flexibilidade, que é muito importante, trabalhar também força. Coordenação. Né? Coisa que a pessoa de idade perde, é força, equilíbrio e flexibilidade, que são as variáveis que a gente tem que trabalhar. A parte aeróbica, que é a mais importante, tem que ser feito mais vezes durante a semana, o exercício de força, que é importante na mulher depois da menopausa, para prevenir osteoporose, no idoso, perde muita potência, muita força, né? A questão da flexibilidade e do equilíbrio. Né? São as variáveis que... E nunca é tarde, né? Nunca é tarde para começar. É importante desde criança e os benefícios maiores na terceira idade. Então, não quer dizer porque a pessoa nunca praticou que ela perdeu. Não, o benefício ela começa dali onde ela... Né? Pois bem. Olha, resta agradecer a presença de vocês e que fica como conclusão de que isso que o doutor disse no final aqui da sua manifestação, de que qualquer momento da vida pode iniciar um exercício. E também eu gostaria de dizer para os pais de adolescentes, crianças e adolescentes, de que é nessa idade que se adquire o bom hábito, né? O bom hábito do exercício físico. Começa desde da infância, lá na escola, lá, né? E que a qualquer momento da vida você pode iniciar um belo exercício para ter uma terceira idade que se chama com mais qualidade de vida. Bem, de novo agradecendo a presença dos convidados. Hoje nós tratamos sobre o tema sedentarismo e contamos com a presença do médico especialista em medicina do esporte e cardiologista Dr. João Lourenço Feldes e da professora de educação física Janine Giovanella. Quero dizer que você pode rever este e outros programas entre linhas no youtube.com/TV Univates, bem como assistir esse programa ao vivo no site univates.br/TV. Muito obrigado por terem estado conosco até este momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.